Eita, glória! Para a glória de Deus, chegamos na manhã de mais um dia e eu espero, viu, em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver bem, você vai ficar. Viu? Você vai ficar bem depois dessa palavra gloriosa que eu preciso compartilhar contigo nessa manhã. Davi, ele faz uma oração aqui nos Salmos de número 143 e quando ele faz esse salmo, ele está em meio, irmãos, a um desespero e a uma depressão. Né? Ainda que não profunda, mas ainda que uma depressão não profunda, mas passageira, ele estava se sentindo dessa forma, né? Veja bem, e as nossas orações elas devem ser, irmãos, ajustadas de acordo às nossas necessidades. Né? Por isso que nós não podemos montar uma base assim, orar repetidamente, né? Nós precisamos ajustar as nossas orações de acordo às nossas necessidades, de acordo com aquilo que nós estamos passando. Olha só, veja bem o que diz aqui em Salmos de número 43. Olha só, faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o meu caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Né? Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, porque em ti é que eu me refugio. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista Davi, aqui, ele entende que só Deus poderia dar refúgio para ele, diante do que ele estava passando ou diante do que ele estava vivendo. Aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos vivendo, só Deus, dos altos céus, pode nos dar refúgio. É mesmo, pastor, assim. Só Deus pode nos dar refúgio. Só Deus pode nos dar livramento. Só Deus pode abrir portas gloriosas sobre a nossa vida. Viu? Só Deus, ele tem o poder de fazer tal coisa. Olha só, o que nós precisamos entender é algo muito profundo e simples, né? Porque as coisas de Deus, elas são simples, muito simples. E você precisa saber esperar em Deus. Porque no mesmo lugar, isso é muito tremendo, isso é muito forte. Eu preciso compartilhar isso contigo. No mesmo lugar onde você está sentindo frio, você vai sentir calor. É muito forte. É muito forte. Você vê como que as situações mudam, né? Mas o lugar é o mesmo. O lugar é o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca aqui nos comentários veja bem, onde estou passando calor, onde estou sentindo frio, vou sentir calor. Coloca aqui nos comentários, onde estou sentindo frio, vou sentir calor. Né? Se você perseverar, as coisas vão acontecer no mesmo lugar. Se você perseverar em oração, as coisas na sua vida vão acontecer no mesmo lugar da promessa. No mesmo lugar da promessa, as coisas vão acontecer. No lugar aonde Deus te prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Deus, ele é aquele que muda a situação. Deus, ele não precisa, né, tirar você de onde você está para que a sua situação seja mudada. Coloca isso no seu coração. Tem mudanças que tem que partir do nosso interior. Tem mudanças que tem que partir da nossa alma. Porque você sai de onde você está e vai para outro lugar. Só que você continua distante de Deus. Você continua ausente do Senhor. Você continua não sentindo a presença de Deus. Você ouve, você até sabe que o Espírito Santo está trabalhando, mas você não sente. Você não sente. Você precisa estar no lugar. Viu? Você precisa estar no lugar e saber, aleluia, que aonde você está sentindo frio é no mesmo lugar que você vai sentir calor. É no mesmo lugar que você vai sentir calor. Porque Deus, ele opera e Deus, ele muda a situação onde nós estamos. É muito profundo isso. Olha só. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Guia o meu bom espírito por terra plana. Só o Espírito do Senhor pode nos guiar em terra plana. Somente o Espírito do Senhor.
Meu Deus, tira as ondulações, tira os altos e baixos da minha vida. Me ajuda, me guia por caminhos planos. Me tira desses caminhos tortuosos e me guia por caminhos planos. Essa foi a oração de Davi. Olha que coisa tremenda. Olha que presença de Deus nas palavras desse homem. Louvado seja o nome do Senhor. Não se desespere em meio à sua luta. Não se desespere em meio à sua aflição. É no lugar onde você sente frio que você vai sentir calor. Deus, ele muda as estações. Eu preciso te dizer isso. Nosso Deus, ele muda as estações. Olha só. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia. Tira a minha alma da angústia. Foi isso que o salmista pediu. Foi isso que o salmista Davi pediu. Ele estava em profunda angústia e ele pediu: tira a minha alma da angústia. Ele não pediu: me tira daqui, de onde eu estou, e me manda para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque aqui eu estou passando provação. Não, a oração de Davi foi essa: tira a minha alma da angústia. Isso é muito forte. Isso é muito profundo. Aonde você está sentindo frio, você vai sentir calor. Deus, ele muda as estações. O Deus que nós servimos, ele muda as estações. Isso é tremendo, irmão. Isso é muito profundo. Olha só. Por tua misericórdia, desarraiga os meus inimigos e destrói todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Olha que coisa tremenda. Destrói, Senhor, todos aqueles que trazem angústia à minha alma, porque eu sou o teu servo. Olha a oração desse homem. Olha a oração desse homem. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aonde você estiver, o problema vai com você. A causa vai com você. O seu distanciamento de Deus vai te seguir. A sua frieza espiritual vai te seguir aonde você for. Você pode andar de porta em porta, de igreja em igreja. Aonde você for, a frieza espiritual vai te acompanhar. Porque você está aqui como Davi estava. Davi, ele precisava de uma mudança interior. Davi precisava que Deus fizesse. Pois é, meus irmãos, como eu estava falando, a mudança que Davi, ele precisava era interior. Não adiantava ele sair do lugar que ele estava. A perseguição ia continuar, a depressão ia continuar. A mudança que Davi precisava era uma mudança interior. A mudança que você precisa é interior. Você pode andar de porta em porta. Você pode andar de igreja em igreja. A mudança que você precisa é interior. Você tem que buscar, aleluia, essa libertação, esse aproximamento com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que você precisa é de uma obra interna dentro de você. Nenhum lugar que você esteja vai preencher a ausência do Espírito Santo dentro de você. Nenhum lugar que você vá, para nenhum lugar que você for, esse vazio será preenchido. Porque esse vazio só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. E isso só vai acontecer quando você entender a necessidade que você tem de Deus. A necessidade, viu? Tem atitudes da gente que nos afasta de Deus. Tem coisas que nós fazemos que nos afasta de Deus, né? E traz para a gente uma frieza espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nos Salmos de número 143, não é relatado qual o processo que Davi estava passando. O que nós conseguimos entender é que ele estava passando por um desespero e por uma depressão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a causa de tudo isso não é declarada aqui. Mas as palavras de Davi, ela é muito forte. Elas são esclarecedoras no mundo espiritual. Viu? E o que você está passando, o que você está vivendo, só o Espírito Santo pode mudar. Só o Espírito Santo. Foi como eu falei aqui da certeza de Miqueias, ser cheio do Espírito Santo. Isso não é de palavras, né? Isso não é de palavras. É de verdade, né? Não é dizer eu sou cheio do Espírito Santo com palavras. Você tem que ser cheio do Espírito Santo com verdade. Porque a presença do Espírito Santo transforma a gente, irmãos.
A gente conhece a árvore pelo fruto. Quais são os frutos que você está dando? Quais são os frutos que você está dando? Louvado seja o nome do Senhor. Quais os frutos que você está dando? Você está respeitando os mandamentos da palavra? Quais são os frutos? Veja onde você está errando. Vê o que você está deixando de fazer. Por que você está frio espiritualmente? Por que você está dessa forma? Por quê? Talvez você sente a presença de Deus hoje e quando é amanhã você está igual uma terra seca. Não sente mais nada na presença de Deus. Quais os mandamentos que você está deixando de obedecer que você está dessa forma? Quais são os mandamentos que você está violando que você está dessa forma? Isso não é em vão. Isso tem uma causa. A situação na qual você está vivendo tem uma causa. E você precisa achar essa causa. É como a palavra diz, lembra-te de onde caíste. Vai lá e se levanta, se conserta. Louvado seja o nome do Senhor. É sobre isso a palavra. A palavra de Deus é sobre isso, viu? A palavra de Deus é sobre isso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em ti é que eu me refugio. Só em ti, só em Cristo, só em Deus nós vamos encontrar refúgio. Você vai encontrar refúgio só em Deus. Você não vai encontrar refúgio nas pessoas. Essas atitudes suas só vai te distanciar mais e mais de Deus. Se você não se arrepender e não ver aonde você está errando, quais os mandamentos que você está violando, daqui a pouco você está desviado da sua fé. Viu? O fim de tudo isso é você desviar da sua fé. Se você não se achar em Cristo Jesus, você precisa se achar em Cristo Jesus. São decisões erradas em cima de decisões erradas. E o mundo espiritual é algo muito profundo, é algo muito sério. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Tem uma palavra da parte de Deus nos orienta. A palavra de Deus nos orienta, nos guia pelo caminho certo. Uma palavra nos guia para os desígnios de Deus. Volta para a vontade de Deus. Escuta bem o que eu estou falando com você. Volte para a vontade de Deus. Volte, aleluia, porque só o Senhor é refúgio. Só em Cristo, só em Deus você vai encontrar esse refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. E lembra disso que eu te falei. Onde você está sentindo frio hoje, você vai sentir calor. Viu? Deus, ele não precisa que você saia do lugar que você está para que ele mude a situação. Deus não precisa que você saia, que você feche a sua empresa. Deus, ele não precisa que você, aleluia, saia do seu trabalho. Deus, ele não precisa que você mude de faculdade, que você mude de escola. Louvado seja o nome do Senhor. Muda o seu interior, muda os seus pensamentos, volta para Jesus. Você está desviado da sua fé. Você está desviado da sua fé. Nenhum lugar está bom para você. Nada está bom para você. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para dentro de si e veja quais são os mandamentos que você está violando. Quais são os mandamentos que você está violando? Deus, ele continua reinando sobre a sua vida. Você continua sendo muito especial para Deus. Eu quero parar por aqui que eu já falei bastante, né? Vai ficar muito longo o vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba que Deus, ele tem um plano. E um plano muito lindo, muito glorioso na sua vida. Viu? E saiba que aonde você está sentindo frio, você pode sentir calor. Deus, ele muda a situação. Deus, ele muda. Deus, ele é fiel. Confia no Senhor, viu? Confia no Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Na metade desse dia eu retorno. Você é uma bênção muito grande na minha vida, viu? Você é uma bênção muito grande na minha vida. Compartilhe essa palavra. Tem alguém aí precisando voltar para o lugar, viu? Tem alguém aí precisando entender quais são os desígnios, quais os mandamentos de Deus que está sendo violado, viu? Para poder conseguir regressar, para poder conseguir voltar para Jesus. Como é bom servir a Deus, viu, irmãos? Quando a gente serve a Deus em verdade, em espírito, não tem sol, não tem chuva, não tem calor, não tem frio. Nós estamos sempre aparelhados para a guerra. Nós somos sempre belicosos,
viu? Sempre aparelhados para a guerra. Que Deus em Cristo vos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Até a metade desse dia, compartilhe, viu? Deixa meu Pai usar a sua vida hoje. Compartilha, seja a boca de Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe.